Pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos chegando aí, vamos chegando, nos organizando aqui. Vamos lá, pessoal. Pera aí, estamos organizando aqui. Boa noite, vocês estão me ouvindo, pessoal? Boa noite, tudo bom? Ed Souza, boa noite, Ana Júlia. Boa noite, tudo bom? Boa noite, David. Boa noite, pessoal que já entrou. Fábio, boa noite, Liliana. Rodrigo, boa noite. Boa noite, FL Pana. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ferja. Boa noite, pessoal que tá chegando. Boa noite, Acioli, tudo bom, meu amigo? Boa noite, Sanches. Fernando Pedroso Sanches, deve ser. Boa noite. O som tá bom aí pra vocês, pessoal? Como é que tá? Se vocês puderem me dar um retorno aí de como está o som. Boa noite, Daphne. Boa noite, Elia, Fátima. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Se vocês puderem me dar um retorno aí de como está o som. O som tá bom aí para vocês. Daqui a pouco o professor Fred já deve estar entrando. Boa noite. Boa noite, pessoal. Renata, boa noite. Boa noite, som, beleza? Obrigado, Acioli, pelo retorno. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa noite, Cristiane. Dá um tempinho aqui que o Instagram tá fazendo a entrega, né, da notificação da live. Então já já a gente começa, tá bom? Vamos aguardar aí também, o professor daqui a pouco deve estar chegando. Tô aqui. Fred, manda um oi aqui então para mim aqui. Deixa eu até responder para ele no WhatsApp aqui, pessoal. Só um instante. Pera aí, deixa eu... Manda. Alô, voltou? Pessoal, voltou, boa noite. Voltou. Pessoal, boa noite. Opa, fiquei sem áudio. Agora voltou? Voltou o áudio agora? Voltou, beleza, obrigado. Vamos ver aqui que eu pedi pro professor mandar um oi aqui pra gente chamar ele sem som ainda. Pera aí, Cristiane. Boa noite, Renato. Boa noite. Acredito que o som esteja funcionando, pessoal. Vamos guardar o professor Fred aqui. Vamos ver se ele aparece por aqui. Deixa eu ver se ele já não entrou aqui. Renato. Tá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Patrícia. Sim, o som está ok. Beleza, áudio normal. Ok, obrigado. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, provavelmente o vídeo pause um pouco aqui, tá? Hoje eu tô só com o celular, que deu um problema no meu computador. Então eu vou provavelmente dar um pause aqui no vídeo e no som, que eu vou tentar mandar um áudio aqui pelo WhatsApp aqui para o professor Fred, tá? Então aguentem aí que eu já volto, tá? Fiquem aí. Se acaso cair, daí a gente abre a live de novo, tá bom? Ah, o Fred acabou de entrar aqui. Tá, beleza. Professor, vou te chamar aqui, vou tentar mandar o convite aqui para ti. Só um instante. Deixa eu ver aqui, Fred entrou. Não, professor, manda um oi aqui ou isso, vamos ver se veio aqui a participação. Isso, agora sim. Agora vamos lá. Mandei aí, professor. Vamos ver se daqui a pouquinho deve estar chegando aí para ti aí. Vamos lá. Aê, agora sim. Olá, boa noite a todos. Boa noite, professor Rafael, tudo bem? Boa noite, professor Fred. Tudo bom contigo? Tudo bem, tá me escutando bem? Tô te escutando bem. Você me escuta bem? Ouve bem? Sim, perfeitamente. Aqui tá uma chuva danada aqui em Goiânia. Como é que tá aí? Ah, é? Rapaz, aqui tá bom, cara. Assim, ontem e hoje, um calor, assim, sem precedentes aqui. Tá muito quente, muito quente mesmo, assim. Tá de derreter. Parece até que a gente tá no Nordeste. Tava até brincando que esses tempos atrás eu tava em Aracaju e lá, assim,
A temperatura ela não oscila muito, ela fica sempre ali, né? E aqui no sul, que o pessoal tem ideia de que no sul é sempre frio, mais frio, né? Aquela ideia assim. Mas realmente, no inverno é mais frio, mas você acredita que daí eu pesquisei, lá em Aracaju estava 6 graus a menos do que aqui. Oi, oi. Márcio, não sei, pessoal, se puder dar um retorno aqui, não sei se foi só o professor Fred que para mim tá travado aqui o professor Fred. Deixa eu ver aqui. Mônica entrou. Vamos lá, vamos ver o professor Fred. Talvez ele esteja com problema lá, muita chuva, né? Vamos aguardar aqui, daqui a pouco ele chama de novo aqui. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Boa noite, Gabriel. Pessoal, vou dar aqueles recadinhos básicos no começo aqui, vamos ver aqui, parece que ele chamou de novo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, queria pedir, Valquíria, boa noite, pessoal que está chegando aí. Pedir para vocês compartilharem a live, clique aqui no botãozinho que tem aqui para quem está no celular aqui do lado direito, embaixo tem um aviãozinho, compartilhe a live aí. Né? Aqueles que tiverem dúvidas, eu estou adiantando aqui alguns recados, tá, professor? Daí já a gente fala. Quem tiver dúvida, prioriza as dúvidas no ponto de interrogação aqui do lado direito, para quem está no celular, que fica melhor para a gente acompanhar. Porque, às vezes, muita mensagem ali, a gente acaba perdendo algum possível questionamento aí que vocês têm, ou comentários, né, enfim, sobre o tema que vai ser abordado aqui hoje. E pedir aqui para quem está na live aqui, quem não segue aí o professor Bechara, aí, segue aí o professor Fred no Instagram, vai ali em cima, já segue. Se por acaso tiver alguém na live aqui que não segue a Escola de Tributos Municipais também, já aproveita e já segue ali, que a gente está trazendo bastante conteúdo aí. E ano que vem a gente vai ter bastante novidade aí. Tá? Mas voltando aqui então, professor, como caiu ali, eu acabei adiantando alguns recados aqui que eu sempre passo pro pessoal. Como eu estava te falando aqui, tá mais calor durante o dia do que lá em Aracaju, né? Então o pessoal tem ideia de muito frio, no frio realmente tem algumas regiões que são bem frias, aqui onde eu moro não é tão frio, mas eu tô do lado de Blumenau, que essa região do Vale é uma região mais quente, o pessoal sofre bastante com o calor aqui, mas tá de boa. E aí só tá chovendo ou tá fresquinho aí? Ou Não, tá aqui é calor aí também? tempestade. Ah, é? Mas você Ah, fala tá bacana. calor aí, calor de quantos graus? Olha, hoje fez 34. Ah, Hoje fez 34. Um calor mais ou menos. Eu morei em Campo Grande, na verdade sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tô morando aqui tem 6 anos. Campo Grande, assim, 34 graus tá friozinho, tá um tempinho bom. Eu cansei de pegar lá 38, 39, uma sensação de 44. Não era um sol para cada um, eram dois para cada um. Lá era bem quente mesmo, assim. e Mas eu vim enfim, do Rio de Janeiro, né? do Rio. Ah, lá tá Rio 40 graus, né? Pois é, eu queria também falar um pouco da minha experiência. Eu já trabalhei em 12 municípios, né? E 2 governos do estado. E então, assim, o Rio de Janeiro pega fogo, né? 40 graus. E achei Pô, bem pertinente o assunto da sua escola, professor, que a gente fala de tributos, né? E principalmente da área municipal. Então, eu sim. acho que a nossa conversa vai ser muito boa, né? Proveitosa, porque, inclusive, eu já fui secretário de Fazenda, né? Eu fui Uhum. secretário de Fazenda, como eu disse, já trabalhei em 12 municípios. E o último município que eu trabalhei, a gente aumentou a arrecadação 5 vezes em 60 meses, né? Isso Uhum. lá no estado foi motivo de matéria, de jornal, de publicidade, né? E aí depois eu fui para o governo do estado, né, do Rio de Janeiro, e participei do regime de recuperação fiscal, né, do estado Ah, do Rio de bacana. Janeiro, que vocês estão acompanhando aí, né? E hoje eu Sim. estou aqui no governo do estado de Goiás, na Secretaria da Economia. Eu sou assessor especial do gabinete. E além dessa experiência toda, eu tenho mestrado também em administração pública e gestão de cidades, né? Eu sou especialista também em gestão pública municipal,
também, que é a nossa área, né? E a gente Sim. tem tido muito sucesso nessa área, então eu achei muito interessante a gente ter esse bate-papo, que eu acabei escrevendo livros. Eu publiquei um livro na semana passada de royalties do petróleo, né, que é a compensação financeira muito interessante no estado do Rio. E agora o meu próximo livro é justamente o tema dessa palestra, que é 20 maneiras de aumentar a arrecadação municipal. É. E eu, além de palestra com esse assunto, né, das 20 maneiras de aumentar a arrecadação municipal, eu também tenho cursos online que a gente vai estar divulgando para os nossos seguidores, o público. E é um tema bem pertinente, né, professor Rafael? Hoje os municípios carecem muito de arrecadação, né? Nessa época de crise da Covid, de pandemia, eu acho que é um assunto bem pertinente, né? O que você acha? Pois é, eu vim também, eu fui fiscal de tributos por um tempo, né? Hoje eu estou na controladoria interna de um município. E engraçado que quando a gente fala de controle interno, ou de tribunal de contas, ou tribunal de contas dos estados ou da União, né? A primeira ideia que vem assim, vamos olhar como é que está sendo gasto, né? Mas esquecem, né, que para ter o gasto tem que ter recebido antes, né? E a receita, e a gente observa que na experiência também que eu tenho, assim, que eu trabalhei próximo de alguns municípios, é que assim existem muitas oportunidades dessa arrecadação, do município melhorar a arrecadação, né? O tema da palestra de hoje, que é um tema aqui até proposto pelo professor Fred, as 20 maneiras de aumentar a arrecadação, são assim, muito importantes aqui para aqueles que estão assistindo, municípios, os fiscais, os secretários que porventura estejam assistindo, porque são formas de aumentar aí aquele recurso tão precioso para os municípios, até em virtude de que cada vez que o tempo passa, cada vez mais, as responsabilidades em cima dos municípios, eles vêm aumentando, né? Vêm aumentando, porém o recurso em si, ele não aumenta o recurso que vem, né? Ele não aumenta na mesma proporção das responsabilidades, a gente sabe disso. É um malabarismo, às vezes, que muitos municípios têm que fazer, mas eu brinco assim, que a gente tem a oportunidade, quando eu digo a gente, estou falando dos municípios, né? Os municípios têm oportunidades dentro de casa que, se fazer algumas mexidas, eles já conseguem melhorar bastante aí a sua arrecadação. Então eu queria agradecer aqui a todos os presentes aqui, quem não segue nem a escola, ou o professor segue aqui o Instagram, agradecer ao professor aí a visita e vou te passar a palavra para você começar a falar quais são essas 20 maneiras, né? Aí, vamos dizer assim, as 20 principais maneiras, porque a gente sabe que se a gente ficar, eu brinco assim, cavucando, a gente vai achando maneiras, né? Mas assim, essas 20 maneiras que eu já tive a oportunidade de ler, né? São 20 maneiras assim que o município pode ali, talvez não todas de uma vez, né, mas vamos começar, né, aqueles que não têm braço, né, comece por um, por outro, mas são formas aí que o município pode estar aumentando a sua arrecadação e melhore, muitas vezes sem aumentar a carga tributária para o contribuinte, né. Isso é o mais importante a gente deixar claro nisso, né, que é aumentar a arrecadação sem criar novos impostos e sem aumentar a alíquota dos impostos, né? Coitado do povo, né? Coitado da população. O professor Rafael, o senhor me comentou sobre o controle interno e por essas experiências todas que eu tive nos municípios, foi até muito pertinente o seu comentário, porque acho que 90% dos controles internos hoje dos municípios, eles só se preocupam com a auditoria de despesa e muitas vezes não fazem auditoria de receita. Tá? Eles se preocupam lá com os processos licitatórios, com os pagamentos, mas 90% é despesa, né? E quando, na verdade, caberia aí uma auditoria de receita também. Também. Assim, professor, o que a gente vê, assim, até na experiência, depois a gente pode contribuir, trocando aqui uma ideia, mas, assim, isso se dá muito também porque os tribunais de contas ainda não têm, eu acho que aquela
aquele know-how para trabalhar com a questão da receita, né? Como que eu vou cobrar um tributo? Será que um tributo está efetivamente constituído ou não? A gente tem a LRF, o artigo 11, né? Que fala da responsabilidade fiscal da instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos. Então, na verdade, eu acho que não existe tanto nos municípios hoje, porque também não existe uma cobrança. Na minha visão, assim, os municípios estão sempre sufocados, né? Sempre pouca gente trabalhando. E como não dá para abraçar o mundo, né? Vão fazendo o que está sendo cobrado. E enquanto a cobrança sobre a receita não vier de fora, né? Os executivos dificilmente, né? Não vou dizer todos, obviamente, tem aqueles que têm um olhar diferenciado, né? Mas a gente sabe que na maioria das vezes daí deixa quieto, porque ainda mais no município, que a proximidade com o eleitor é maior, né? Então existe um certo receio em relação a isso, né? Exatamente. E assim, aí eu no controle interno, eu estou há 1 ano e pouco aqui, tá? Eu estou começando a fazer algumas ações, assim, de leve, também para não, né, não pegar muito pesado no começo, mas fazendo um apontamento aqui, outro apontamento ali, mas a ideia é que se trabalhe a receita, porque eu só vejo a despesa acontecer porque antes teve uma receita. Senão não há despesa. Não há o que se falar em despesa sem a receita. Perfeito, professor. E, inclusive, eu vou começar aqui a contar os segredos, né? E as 20 maneiras de arrecadação, de aumentar a arrecadação que a gente aguardou. As 20 maneiras de aumentar a arrecadação. E eu costumo contar as histórias, né, para os nossos seguidores que estão assistindo e todo mundo que está acompanhando. Eu não sei se todos são da área de gestão pública, né? Mas, assim, o que me aconteceu foi quando eu tomei posse como secretário de Fazenda, né? Muitas pessoas ainda não sabem o que faz o secretário de Fazenda. Qual é o objetivo do secretário de Fazenda? O que faz o secretário de Fazenda da sua cidade? Se você um dia se elegeu prefeito, escolheu o secretário de Fazenda para quê? Né? E aí, um casal muito simpático me abraçou, me pediu até para tirar uma foto comigo e falou: secretário de Fazenda, simpático, sorridente, a gente pode tirar uma foto contigo? Eu falei: pode, perfeitamente. Sou secretário de quê? Eu falei: eu sou secretário da Fazenda. Ah, é o senhor que vai cuidar então dos nossos gatos, dos nossos bois, das nossas vacas. Fazendeiro, né? E aí, passado algumas semanas, eu fui ao restaurante da cidade e almoçando também, um rapaz do meu lado, assim, me olhando, me encarando, aí falou assim: o senhor é secretário, né? Aí eu falei: sou sim. Qual a pasta? Eu falei: Fazenda. Ele: então que dia que é a vacinação do gado? Aí eu falei: não. Então, poucas pessoas sabem que o secretário de Fazenda cuida da parte financeira da prefeitura, né? A gestão financeira, a parte de arrecadação. Muitas prefeituras também a parte orçamentária, né? A contabilidade pública. Então, toda a parte de finanças públicas. E aí, professor, eu começo as minhas palestras falando de uma teoria de 1932, Lionel Robin, quando ele falou que os desejos são infinitos e os recursos são escassos, né? É a teoria da escassez da economia. Ora, eu desejo muitas coisas, né? Eu desejo ter um carro do ano, eu desejo ter um iPhone de última geração, mas será que eu tenho recursos para isso? Então, os desejos são infinitos, mas os recursos são limitados e escassos, né? E é o que acontece nos municípios, nos pequenos municípios, né? O prefeito quer fazer diversas coisas, ele quer fazer diversas obras, ele não quer deixar faltar remédio para ninguém, não quer deixar faltar merenda para ninguém. Mas será que ele tem recursos suficientes para tudo isso? Ele quer dar aumento aos professores, ele quer dar aumento aos servidores. Mas será que ele pode, que ele tem recurso para tantas coisas? Então, voltando, os desejos são infinitos e os recursos, né, são escassos e limitados. E aí, a gente falando de finanças públicas, né, a gente vai falar aqui hoje da onde vem para onde vai o dinheiro público, né?
que eu acho que todo mundo tem interesse, todo mundo quer saber, né? Da onde vem e para onde vai o recurso público. E para isso a gente faz aquelas audiências públicas, né? O secretário de Fazenda, o controle interno também, né? Comparece aquelas audiências públicas perante o povo e quase ninguém aparece, né? Ninguém vai nas audiências públicas. Aquela hora que é a hora de se perguntar as coisas, de mostrar os seus desejos, né? E ninguém comparece. E aí a gente fala dos 3 pilares de planejamento da gestão pública, que eu acho que todo mundo conhece, que é o PPA, LOA e LDO, né? Todo mundo conhece isso. Eu vou falar especificamente da lei orçamentária, né? Que é a LOA. E aí, o que eu gosto de frisar? O primeiro artigo da LOA, a LOA é uma lei, é a lei orçamentária. O primeiro artigo da lei fala o seguinte: olha, a lei é um orçamento propriamente dito, tá? É uma lei que estima as despesas e fixa as despesas, não é isso, professor? Estima-se as receitas e fixa as despesas. Ora, eu vou entrar num ano que eu não vou saber quanto que eu vou receber. A receita, ela é estimada, né? Mas a despesa é certinha, né? O salário tem que pagar, os serviços eu tenho que pagar, a taxa de lixo eu tenho que pagar, a despesa é fixa. Mas a receita, ela oscila. Todo mundo que já foi secretário de Fazenda, ou até o controle interno, entende perfeitamente, né? Tem meses que a arrecadação é alta, tem meses que a arrecadação é baixa, ela vai oscilando ao longo do ano, né? E a gente tem que fazer essa gestão de financeiro, o secretário de Fazenda. E hoje as receitas públicas, né? Elas são compostas de quê? De impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Quais são as principais receitas públicas do município? Fundo de participação dos municípios, né? O repasse do Estado do ICMS, né? Todo mundo conhece aqui o Fundeb, né? Dos professores, a educação básica. E aí vem os recursos próprios do município, IPTU, ITBI, ISS. E muitas vezes, professor, quem está nos assistindo, não sei se sabem disso, mas de todo o orçamento público, né, a fatia de recursos próprio é muito pequena. Tem municípios que não conseguem atingir 10% da receita própria. Não é isso, professor? Na sua cidade, no seu município, os recursos próprios representam quantos por cento do orçamento? Vamos lá, foi até interessante você citar esse ponto da participação da receita própria na receita total dos municípios. Quando eu ainda atuava na função de fiscal de tributos, eu fui coordenador e presidente de um colegiado da região, lá chama AMOSC, né, uma associação de municípios da região oeste de Santa Catarina, e lá nós fizemos um estudo uma vez com os municípios dessa associação. Olha, foi assim, a gente já sabia que era ruim, né? Mas a gente não sabia que era tanto. Tá. Aí o que acontece? Tinha município que era 1,3%. Ou seja, de tudo aquilo que arrecadava, né? Que o município, vamos supor que fosse 100 milhões para o município, para a conta ficar fácil. Desses 100 milhões, o que era gerado dentro do município era só 1,3 milhão. Né? Aí tinham, no meu município especificamente que eu trabalhava, era 3%. Quando eu saí de lá, eu saí a 8%. Então a gente conseguiu dar uma melhorada nessa participação, né? E aí alguns outros municípios, o trabalho que a gente fez lá também deu uma melhorada nisso, só que mesmo assim é baixo. No município que eu trabalhava anteriormente, eu julgava, pelo porte do município, pela estrutura, tudo, eu julgava que a meta era chegar entre 10% ou 12%. Porque aí também, mais do que isso, era um município muito pequeno, de 4 mil habitantes, né? Então a gente sabe que às vezes a economia local realmente não gera. No município atual que eu estou, ele deve estar em torno de uns 23%, já é um município um pouco maior, ele tem uma movimentação mais forte, né? Então, mas assim, a principal receita ou as principais, que isso deve se dar em 99% dos municípios do país,
o FPM e o ICMS. Esses são os recordistas, né? Tem municípios daí que conseguem fazer o ISS uma arrecadação bem forte, mas normalmente a FPM e ICMS às vezes oscila um pouquinho, e daí tem lá o Fundeb, como o professor falou, às vezes outras transferências, né? E assim, mas realmente tem muitas oportunidades aí nos municípios, né? E eu acho que o primeiro indicador, esse que o professor falou, é fundamental, né? É saber quanto que eu aqui, internamente, aqui no meu município, quanto que eu produzo de tudo que eu arrecado. Por que eu falo isso? Eu falo pelo seguinte, imagina um casal, né? Um homem e uma mulher, ou enfim, 2 homens, 2 mulheres, enfim. 2 pessoas juntas, né? Estão morando junto. Aí, de repente, uma trabalha e a outra não trabalha, né? Ou uma ganha R$1.000, a outra R$9.000. Aí, de repente, essa que ganha R$1.000 não consegue comprar tudo, né? As coisas, o que ela tem que fazer? Tem que ficar pedindo, né? Ô, companheiro, compra isso aqui. E tem coisa mais chata do que você ficar dependendo dos outros, né? Então, isso eu acho chato. E aí a gente trazendo isso para o município, é o casamento do município com o Estado ou com a União, que se o município não tem uma arrecadação forte, se ele depende muito das transferências, quando ocorrer uma dor de barriga no ICMS, quando der uma dor de barriga no FPM, pronto, o município estará em maus lençóis. Não é isso, a professor? gente tem a Maria Aparecida, que está acompanhando aqui, disse hoje não chega em 10% a receita própria do município dela. Só coloca qual é o seu município, Maria Aparecida. A Daphne aqui falou que está em 30%, tá um percentual bom, Daphne. Se você puder colocar também que qual que é o seu município, o estado e a população, porque a gente observa também, né, professor, com algumas exceções, que quanto menor a população, menor é essa participação da receita própria na receita total. O pessoal que tem esses dados aí do seu município, coloca aqui o percentual, coloca o município, o estado e coloca aqui para a gente também. Aqui, veio aqui alguma coisa aqui. O Rodrigo também está me perguntando onde compra o livro. No meu Instagram tem um LinkedIn e tem o meu site também, que é fredbechara.com.br, tá? E vamos lá, professor. A Daphne falou que é São Gonçalo do Amarante. Vamos começar aqui. São Gonçalo do Amarante no Ceará. Mas vamos lá, professor, vamos começar a passar aí as 20 maneiras de aumentar a arrecadação dos municípios aí. Vamos lá. Perfeito. Então, quando eu assumi como secretário de Fazenda, aí eu escutei de um cabo eleitoral, né, da campanha, falando assim, o senhor sabe que o papel do secretário de Fazenda é aumentar a arrecadação, correto? Eu falei, sei muito bem. Então, senhor secretário, só aproveita esse mês de janeiro, porque lá era praia, né? E para o senhor fiscalizar todos os ambulantes da praia, o isopor, o comércio que está sem alvará. Aí eu falei, opa, pode parar, que eu vou trabalhar, vou aumentar a arrecadação, mas não é por aí. Sabe, professor Rafael, eu tenho uma metodologia própria, né, que eu desenvolvi, chamado Índice de Recuperação de Crédito, e depois eu posso falar mais sobre isso, que eu gosto de cobrar de quem pode pagar, tá? Todas essas ideias são relacionadas à capacidade de pagamento, tá? Eu acho muito injusto quando a gente cobra dos pobres, quando a gente aumenta o IPTU, aumenta a taxa de lixo, tá? Alguns municípios eu escutei aqui pela região que o secretário de Fazenda dobrou a taxa de lixo, então não é por aí, tá? Aí, dica número 1, auditar e periciar o ISS das instituições financeiras da sua cidade. Ora, eu tinha 4 bancos lá no meu município que não pagavam o ISS bancário ou não pagavam o ISS pagava indevidamente, tá? E aí, a dica é o seguinte, é possível hoje você baixar o faturamento dos bancos no Banco Central. Nos próprios sites do Banco Central, vocês que estão nos escutando, vocês conseguem identificar o faturamento e o banco da cidade de vocês. Tá? E você vai lá no banco Bradesco da sua cidade, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica da sua cidade. Você vai baixar uma planilha gigante de Excel e você vai pegar lá um verbete de serviços e você vai conseguir, né, auditar e periciar o ISS bancário. Ora, os bancos têm capacidade de pagamento, né? Eles podem pagar o município, né? Então a gente vai nessa linha de cobrar de quem pode pagar.
Dica número 2. Auditar e periciar o ISS cartorário, dos cartórios, cartório de registro da sua cidade, né? E aí pergunto, professor, quanto custa uma escritura pública? Quanto custa uma autenticação de cartório? Então, será que o cartório da sua cidade ele está recolhendo devidamente o ISS cartorário, né? No município que eu trabalhei, o cartório nunca pagou ISS. Né? O cartório nunca pagava, nunca pagou e nunca ninguém cobrou. Entendeu? Então, é possível cobrar do ISS dos cartórios. A gente vê aqui na minha cidade, tem uns cartórios maravilhosos, lindos, com manobrista, com 3 andares tal. Será que os cartórios estão pagando o ISS bancário, né? O ISS cartorário, né? Do seu município? Pois é. Então, verifique isso. Eu posso ir acelerando aqui, professor, e a gente vai comentando? Pode, vai lá, pode ir, pode ir. Dica número 3. Fazer convênio com o Instituto Nacional de Protestos. Ora, nobres colegas que estão nos escutando aqui, eu pergunto aos senhores, o que acontece se a gente ficar sem pagar a prestação do carro? Se a gente ficar sem pagar, né, a conta de luz? A fatura do cartão de crédito, o que acontece? Mas, se a gente não pagar o município, não acontece nada. Não acontece nada, é impressionante. Então, quando eu fui secretário, eu fiz um convênio com o Instituto Nacional de Protestos e a arrecadação aumentou 374%. A gente noticiou na Rede Globo, na Rede Record, né, no jornal local, olha, a Secretaria de Fazenda vai passar a protestar, você tem dívida, o zum na cidade começa a correr e do nada a arrecadação aumentou 374%. Então é muito importante a gente cobrar de quem está devendo, tá? Com certeza. Dica número 4 é o seguinte, o secretário de Fazenda, ele tem a função de monitorar e de acompanhar toda a atividade financeira da cidade. Ué, mas como isso, Fred? Ué, quem que emite as notas fiscais? Né? Não é a Secretaria de Fazenda que emite as notas fiscais, que tem os faturamentos, tem os sigilos fiscais. Então, hoje, o secretário de Fazenda consegue monitorar quem emitiu umas notas, quem está faturando, né? Aí a gente bate na minha metodologia de capacidade de pagamento. Então, se o secretário de Fazenda estiver nos escutando, ou alguém da Secretaria de Fazenda, ou assessor do prefeito, né? O secretário de Fazenda, ele pode, é possível monitorar as atividades econômicas da sua cidade, assim como o secretário estadual também consegue monitorar as atividades econômicas do seu estado, tá? E a dica número 5, selecione os 10 maiores devedores de pessoa jurídica do seu município. E aí eu pergunto também aos prefeitos, aos secretários que estiverem nos assistindo, vocês sabem quem são os devedores? Vocês sabem quem são os maiores devedores do município? Né? É muito importante você selecionar os 100 maiores devedores do município, né? Para você ter uma estratégia de fiscalização, de cobrança. É muito importante. Né? E aí, vamos para a dica número 7, também, que também é selecionar os 10 maiores devedores pessoa física do seu município. Tá? É importante, para você cobrar, é importante saber quem são. Né? Tem que conhecê-los. Tá? E outra dica aqui, solucionar o pagamento de precatórios do Tribunal de Justiça, evitando o bloqueio de repasses. Né? O professor Rafael sabe muito bem disso, que quando a gente não para de pagar os precatórios, né, a gente começa a sofrer bloqueios do Tribunal de Justiça, tá? E é muito ruim para o secretário de Fazenda estar fazendo a gestão financeira, né, do seu município e, de repente, sofrer bloqueios nos seus repasses. Recurso bloqueado, exato. E a dica é a instrução normativa número 151. Ela autoriza você permitir o saque dos depósitos judiciais para pagamento de precatórios. Atenção, municípios, né, que estão nos escutando,
É possível você fazer um convênio com o Tribunal de Justiça, né, através da 151, que você possa sacar os depósitos judiciais do Tribunal de Justiça para pagamento dos precatórios. O professor Rafael já fez isso? Já pensou nisso? Não, né? Então, aqui tem uma área específica que cuida disso, eu ainda não cheguei nessa parte da Receita. Eu estou na parte de ajustar a legislação, estou trabalhando forte nisso, mas o pessoal aqui faz um trabalho em cima da dívida ativa e também em cima dessa questão aí a Procuradoria, no caso do município, né? Ele faz um trabalho de gestão em cima disso. Ainda não me aprofundei ali para saber o grau disso, ainda não teve tempo, né, para a gente chegar lá. Mas o pessoal aqui, a gente vê que o pessoal trabalha e cuida e pelo menos olha, né, para fazer a gestão, que isso que o professor está falando aí, principalmente da quinta dica para cá, que é selecionar os 10 maiores devedores, é a questão de gestão, né, fazer gestão, ó, vamos lá, vou olhar o que eu tenho, né, o tal do gráfico de Pareto, para aqueles que conhecem, né, vou ver quais são os meus, porque normalmente, só explicando bem rapidamente o gráfico de Pareto, é assim, trazendo para a questão da dívida do município, provavelmente o grosso da sua dívida, 80, é o tal do 80-20, tá, pessoal? 80% daquilo que você tem para receber vai estar na mão, provavelmente, de 20% dos contribuintes. Bem a grosso modo, explicando o que é gráfico de Pareto, até porque não é o foco do nosso bate-papo aqui, tá? Mas, assim, é muito importante fazer a gestão, então, pelo que eu notei aqui, da 5 para frente, entra bastante essa questão de gestão, olhar os números que você tem dentro de casa, olhar, assim, fazer a gestão, eu tenho precatório, eu não tenho, como que eu faço para não bloquear? Então, isso é bem importante mesmo. Isso, são dicas qualitativas e quantitativas, né? Algumas dicas são ações e outras dicas para melhorar a qualidade da gestão. Como, por exemplo, a dica número 8, né? Levantar o CADIM e o CALC do seu município, né, professor? Isso aí o senhor deve estar acompanhando, né? É importante o secretário de Fazenda, junto com o controle interno, estar acompanhando diariamente o CADIM e o CALC do seu município, né? Para evitar o bloqueio dos repasses e as transferências voluntárias e as demais penalidades que os municípios sofrem, né? Então, para vocês que estão nos assistindo, é muito comum o prefeito ir a Brasília, né, professor? Atrás de recursos, e aí liga para o secretário, liga para o controle interno. Não é possível, eu estou aqui atrás de recursos e o CALC está sujo, o CADIM está sujo, né? O controle interno ainda não entregou uma prestação de contas, ou a contabilidade não entregou o REL, RF, né? Isso é muito comum no dia a dia do controle interno da Fazenda. Então, monitore diariamente, ou de 48 horas, o CADIM e CALC do município de vocês. A dica número 9, o professor falou aí, que inclusive é minha especialização, né? Minha especialidade nisso, que é recuperar a dívida ativa. Então, professor, eu tenho um programa chamado de recuperação de contencioso e recebíveis com foco em dívida ativa, no qual eu entro com 13 ferramentas de recuperação da dívida ativa, e esse programa de contencioso e recebíveis, inclusive, ele entrou no regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, na nota técnica lá, né, no qual a gente criou um índice de recuperação do crédito tributário, né? O Henrique Meirelles criou um IGR em 2017 e a gente aperfeiçoou um índice de classificação, né, do crédito tributário. Então, a gente criou lotes desse crédito, né, em A, B, C, D e E, e a gente entrou com 13 ferramentas que a gente pôde ter assim, mais sucesso na recuperação da dívida ativa. Então, os municípios que tiverem interesse também podem me chamar, podem me mandar o WhatsApp ou mensagem no direct, que eu vou estar falando mais sobre isso e que está dentro também do meu curso de 20 maneiras de aumentar a arrecadação, que é recuperar parte da dívida ativa. E aí eu falo para os senhores também que estão nos escutando, né? Do estoque todo da dívida ativa, né, professor Rafael? Quantos por cento vocês acham que a Procuradoria-Geral do município de vocês conseguem recuperar desse estoque? É muito difícil, através de execuções fiscais,
do judiciário. É muito difícil a Procuradoria ter um trabalho assim completamente, né, impossível de fazer e difícil mesmo, né, complexo. E aí, pasmem os senhores, menos de 1%. Então, a Procuradoria-Geral do município, geralmente, também só consegue recuperar cerca de 1% de todo o estoque da dívida ativa, e isso é muito comum em todos os municípios do Brasil. E aí vamos à dica número 10. Tá? Dica número 10. Executar um programa de redução de passivos, restos a pagar. O professor também deve estar acompanhando isso no controle interno, né? Todo prefeito que entra, o que acontece? Ele recebe muitas dívidas, né? Ele assume muitas dívidas da gestão passada. Muitas vezes o gestor deixa dívidas, né? Deixa restos a pagar. Então, fornecedores, devendo remédio. Os fornecedores já ameaçam suspender os serviços, né? Olha, se você não me pagar o remédio, eu vou parar de fornecer lá para o hospital. Olha, se você não me pagar a merenda escolar do ano passado, eu vou parar de fornecer a merenda. Então, é muito importante, vocês que estão nos escutando também podem me chamar no direct, pode mandar mensagem, que eu tenho um programa de redução de passivos, né? É a redução de restos a pagar. Isso é muito importante dentro da gestão financeira. A dica número 11, tá? É avaliar o IPM e o VAF do seu município. Né, professor? A gente estava falando aqui de auditar a receita, lembra? Então, eu pergunto aos senhores que estão nos escutando, vocês sabem qual é o VAF do município de vocês, ou o que é VAF, para que serve, né? Né, professor? Tá por dentro. Exato. Também. O IPM... Até só fazendo bem rapidinho, Fred, sobre o VAF, provavelmente aí ano que vem tem que ficar atento os municípios, ou no próximo ano no máximo, né, pelo menos é para ser assim, vai ter uma mudança significativa na forma de distribuir o VAF, em virtude de uma emenda, da emenda constitucional 108 do ano passado, que vai levar em consideração agora alguns critérios. Resumindo, 10% do VAF que vai para o município, né, eles vão ser distribuídos conforme índices relacionados ali à educação, que os estados precisam editar suas leis para dizer como que isso vai funcionar. Então, vocês têm que ficar atentos, porque provavelmente vai dar uma mexida no ICMS. Pois é, e será que nossos colegas estão assistindo, secretários de Fazenda, né, prefeitos, será que vocês estão acompanhando essa mudança? É muito importante, porque depois de publicado, né, professor, aí já era, aí só para o próximo já exercício. Era. Então, exatamente. só para vocês que estão nos entendendo, o Estado arrecada o ICMS e forma uma pizza enorme, né? E aí, cada fatia dessa pizza vai para o município de vocês que estão nos assistindo, tá? E tamanha é a importância desse crédito que é recebido, acho que toda terça-feira, né, professor? Toda terça-feira. Uma vez por semana entra. Eu não sei se em todos os estados é a mesma regra, mas toda semana recebe uma parte, né? Sim, sim. E aí vamos lá, dica número 12. O ICMS verde, né? Aumentar a cota de participação do ICMS verde ou ICMS ecológico, né? Do seu município. Será que vocês que estão nos escutando, vocês sabem qual é a cota de ICMS verde que o seu município recebe? Será que vocês sabem o que tem que ser feito, né, professor, para aumentar essa cota dentro do município? Porque é possível você executar várias ações que podem promover o aumento dessa cota do ICMS verde. Exato. Tem que olhar bem assim o que diz a lei estadual, né, professor Fred? O que diz, porque tem estados que não têm até esse ICMS verde, mas muitos estados têm o ICMS verde. Por exemplo, Santa Catarina, onde eu atuo, não tem. Mas Paraná, aqui do lado, que eu já fiz um curso, já ministrei um curso nessa área lá, o Paraná já tem. Então, de todo aquele bolo do ICMS, uma parte, aquilo que é discricionário para o estado mexer, uma parte ele trabalha com ICMS verde e é importante. Realmente é uma receita significativa também. Isso.
Aí vamos para a dica número 13. Eu estou acelerando, professor, que aí ao final quem Fica à tiver vontade. dúvidas, né? Eu acho que a Sim, gente sim, tem fica à 50 vontade. minutos, 1 hora de live, né? Não sei. É uma hora e pouco, o Instagram tá até deixando ficar um pouquinho mais. Isso. E aí, número 13, a dica número 13 é realizar auditoria de folha de pagamento, né, professor? E promover a desoneração da folha. Porque a gente trabalha com equilíbrio fiscal, né? Então, a gente tem que reduzir as despesas e aumentar as receitas. Então, o que acontece? Quando você audita uma folha de pagamento, é muito comum nos municípios a gente encontrar funcionários fantasmas, funcionários que recebem acima do teto, né, professor? Controle interno que o diga, né? Nas suas auditorias de folha. Então, assim, se a gente considerar 3%, né, de redução de folha de pagamento ao longo do mês, pode considerar milhões, né? Exatamente. Milhões. E normalmente a folha de pagamento é a maior despesa do município. Em alguns municípios, com certeza é a maior. Pois é, e se a gente está falando assim de 50% do orçamento ou mais, né, professor? Exatamente. E aí, se você Exatamente. diminui 3% de 50% do orçamento, é muita coisa, é É muita coisa. muita Então, é coisa. muito importante vocês estão nos escutando também, vocês dos municípios, né? Os servidores que puderem, auditoria de folha de pagamento. A dica número Acho que travou, 14, professor. professor. Sim? Não, deu uma travadinha na hora que você estava terminando de falar da folha. Ah, tá, eu estou te escutando bem agora. Tá, não, agora tá bom, é que tinha dado uma travadinha. Mas aí depois, agora você vai começar a 14, né? Sim, eu estava falando que se algum Não, beleza. servidor, né, puder sugerir, né, a auditoria de folha de pagamento para o seu secretário ou para o seu prefeito, é muito importante. E aí a dica Sim. número 14 é a venda, é realizar a venda de folha para os bancos. Eu trabalhava no município que a gente tinha 230 contas bancárias. Imagine a Nossa. tesouraria ter 230 contas bancárias. O tesoureiro fica doido. A gente trabalhava com todos os bancos. Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú. Imagina a chance de erro aumenta, né? Numa dessa, acaba fazendo salada ali, além dessa questão da folha, porque o banco vê um município, provavelmente, se não for o maior, é um dos maiores possíveis clientes do banco, né? Então o banco olha isso com um olho desse tamanho, assim. E o município pode se aproveitar disso. Isso, aí eu pergunto aos colegas que estão nos assistindo também, quantos funcionários e servidores tem a sua prefeitura? Né? Você tem 100 mil funcionários, 5 mil funcionários, 10 mil funcionários, 50 mil funcionários. Agora multiplica isso por 3 mil reais, por 4 mil reais ou por 5 mil reais, que é o que os bancos pagam pela folha, para poder ter a folha do seu município, fazer a gestão da folha do seu município. E aí eles vão oferecer uma série de serviços, né? É cartão, é especial, é manutenção de conta, enfim. Então, os bancos compram a folha do município. E aí, se você está apertado financeiramente, essa é uma solução a curto prazo, né, professor? E única também, né? Você não tem uma receita duradoura, Recorrente, permanente, mas você consegue levantar um bom dinheiro com isso, que é a minha especialização, é fazer dinheiro e aumentar a arrecadação. Então, a dica número 15, é a implantação do IPTU progressivo, tá? E atualhe um mapa de zoneamento urbano. Eu, uma vez no meu Instagram, eu botei assim, você é a favor do IPTU progressivo? Aí todo mundo respondeu que não. Gente, o IPTU progressivo não é aumentar o IPTU, tá? O IPTU progressivo é um instrumento de gestão urbana, na qual o prefeito pode escolher, por exemplo, para onde que ele queira que a cidade cresça. Eu quero que cresça para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Então, eu vou trabalhar com o IPTU progressivo. Ou seja, ele evita a especulação imobiliária. Você que está nos assistindo, às vezes a sua cidade tem um terreno bem no centro da sua cidade, na principal rua da sua cidade, e esse terreno está parado.
O proprietário não vende, não aluga, não constrói, ele está fazendo a especulação imobiliária. Então, o IPTU progressivo ele é para evitar esse tipo de coisa, tá? A dica número 16, professor, 16, isso é importantíssimo falar, que poucos municípios sabem disso, é um convênio com a Receita Federal para você receber o ITR. Ora, a gente está falando de aumentar a arrecadação. Eu falei que eu ia aumentar sem criar tributos e sem aumentar alíquotas. E aqui eu estou criando uma fonte nova de receita. É o ITR. É possível? É possível sim. Hoje o secretário de Fazenda pode fazer um convênio com um delegado da Receita Federal do seu município e ele pode delegar para o município o ITR. É possível sim. E aí, todo secretário de Fazenda Municipal tem esse problema, assim. Eu não posso mexer naquela área lá porque é zona rural. Eu só posso mexer no que é urbano porque é IPTU. E aí, a gente faz o convênio do ITR com a Receita Federal, é IPTU, é da Fazenda. É ITR, é da Fazenda também, tá? Mas tem ônus e bônus, porque aí a fiscalização também passa a ser do município, tá? Exato. Mas em contrapartida, pula de 50% para 100%, né, professor? Da arrecadação do ITR, e normalmente também, assim, várias dessas maneiras de aumentar a arrecadação que o professor está falando, ao longo do ano aqui a gente já tratou pontualmente um tema específico, alguns desses aqui, né? O ITR foi um deles, o IPTU progressivo foi outro, ISS Banco outros, enfim. Trazendo aqui para o ITR que a gente está falando agora, os municípios aqui em Santa Catarina, alguns, porque também tem todo um estudo para se fazer, né? Mas de um modo geral, aquele município que ele puxa a fiscalização e a arrecadação do ITR através do convênio que o professor falou, ele não simplesmente vai dobrar o ITR. Então, por exemplo, estou recebendo 50 mil, agora o ITR vai ser meu, vai ser 100 mil. Não, o que acontece é muito diferente. Às vezes de 50 você vai pular para 200, 300, 400, aí depende da realidade de cada município, porque normalmente as informações que vão para a Receita Federal estão desatualizadas, né? Existe toda uma defasagem. E quando o município está ali fiscalizando, com o olho local, ele consegue entender a característica local muito melhor, obviamente, do que a Receita Federal. Então, aí não é que vai sair de 50 para 100, vai sair de 50, às vezes 200, 300, 400, 500. Tem casos, assim, bem assustadores. Isso, e aí a gente aumenta mais de 5 vezes a arrecadação. E, inclusive, eu conversando com um delegado, né, e teve uma pergunta também numa palestra anterior que eu dei, e o aluno perguntou, mas, professor, o ITR é pouquinho, não vale a pena não, é pouquinho. Eu falei, é pouquinho porque o secretário de Fazenda da sua cidade não atualiza, né? A gente pode mandar ofícios para a Secretaria da Receita e igual que a gente faz com o IPTU, a gente atualiza, né? No início do ano. Então, é possível, né, a gente atualizar também o ITR. Sim. Ainda mais nesses municípios, assim, que as grandes terras são mais comuns do que as pequenas, porque daí é característica local. Por exemplo, em Santa Catarina, tem muitos municípios que a área rural é formada por pequenas porções de terra, né? Assim, tem vários produtores que às vezes não chega aos 30 hectares, a 20 hectares, são terras pequenas. Aí talvez eles entrem na faixa de isenção, né? Então é todo um estudo, mas na grande maioria, com certeza, o resultado é positivo. Pois é, aí vamos à dica número 17, né? A dica número 17 é convênio com a Receita Federal para troca e compartilhamento de dados, né? Lembra que eu falei que era muito difícil da Procuradoria executar as pessoas porque não tem CPF, porque não encontra as pessoas. O cadastro imobiliário é muito ruim, né, professor? Dos municípios. Eles são cadastros desatualizados. Então, a gente, às vezes, João da Silva, às vezes tem 2 ou 3, né? Maria Aparecida, tem 4, 5, e a gente não consegue ter muita... É muito difícil localizar essas pessoas. Então, esse convênio com a Receita Federal é possível ser feito somente
entre o secretário de Fazenda do município e a Receita Federal, o delegado da Receita Federal. Então, a Receita, ela disponibiliza login e senha para vocês consultarem a base dela de dados e cadastros. Isso é muito interessante, né? Eu quero cobrar uma pessoa, mas eu não tenho o CPF dela. Eu quero intimar essa pessoa, mas eu não tenho o endereço dela, né? Então, isso me ajuda na parte de higienização do cadastro municipal, tá? Isso é muito interessante. E aí a dica número 18 também é nesse mesmo sentido. Eu fiz um cadastro, professor, lá com o CDL, que é o Clube de Diretores Lojistas, né? Vocês devem ter aí um órgão do comércio também, né? Cada município tem um órgão, né, que regula o comércio local, a associação de comércios. Então, no meu entendimento, ninguém melhor, nenhum cadastro é melhor do que o cadastro do comércio. O cadastro do comércio você encontra a tia, a mãe, a avó, o vizinho, o pai, o telefone do filho, do pai. Então, também nesse sentido de higienizar, né, o banco de dados e o cadastro municipal, é possível fazer um convênio com o CDL e com os órgãos representantes do comércio local. Professor, dica número 19, tá? A gente percebe também que a arrecadação do ISS de obra é muito pequena, né? O ISS da construção civil. Aí eu pergunto aos senhores, às suas cidades, né? A gente vai passando pela cidade, a gente vai vendo obra em tudo quanto é lugar, construções, edifícios, casas, e isso não é refletido na arrecadação do ISS de obra. Então, o que eu fiz? Eu fiz um convênio com o CREA, né? O Conselho Regional de Engenharia. E aí, 2 dias da semana, o conselho me mandava um fiscal que ia junto com o meu fiscal vistoriar as obras e andar os municípios. E aí a gente, como município, também ganha um reforço, que é um órgão de conselho de classe, né? É o CREA, que está fazendo a fiscalização. Mas a gente aproveita, deixa, né, para fazer a fiscalização Sim. de obra Até porque tem interesse em comum ali, né? Pois é. E aí é bem simples, assim, o CREA me pediu um carro com gasolina. Então, no seu município, se você botar gasolina nesse carro, você vai ver o reflexo da arrecadação diretamente do ISS bancário. E aí tem tudo a ver com a dica número 20, tá? Que nós vamos fechar aqui a nossa palestra, que é a otimização do ITBI, né? Com treinamento e intensificação para lançamento. Professor, eu cuido do fiscal de ITBI no colo. No colo. Eu entendo que ITBI é dinheiro em caixa, né? Se eu hoje fosse secretário de Fazenda do município de vocês, o ITBI seria 24 horas ou 48 horas. E eu pergunto aos colegas que estão nos assistindo, nos municípios de vocês, entre da entrada num protocolo de ITBI até sair a guia do ITBI, qual é o tempo que leva no município de vocês, tá? No meu município, eu escutei que eram 6 meses. Alguns municípios são 2 meses até sair o ITBI. Gente, quando eu fui secretário, o secretário tinha um carro, né? Para poder ele utilizar. Eu falei, não, eu não quero não, meu carro vai para fiscalização e vai para o fiscal de TPI, né? Manda botar pneu novo, manda botar isso filme e dá a chave para ele, pelo amor de Deus, manda ele ir para a rua. Exato. É interessante. O ITBI, inclusive, quando eu trabalhei lá quando eu trabalhei como fiscal de tributos, foi o tributo que eu mais consegui arrumar, vamos dizer assim, né? O ITBI, ele multiplicou por quase 6 vezes a arrecadação do ITBI, né? Enfim, era a utilização de base de cálculo errado, o pessoal não ia em loco, né? Aí eu comecei a fazer um trabalho, juntar informações de internet, de sites, de venda, porque eu não era da região, eu não conhecia propriamente o mercado, né? Aí eu tive que usar alguma estratégia para me balizar. E realmente, assim, tem muitas oportunidades em
em todos os tributos, eu diria assim, do município, né? Além desses que não são propriamente dito do município, como o professor já falou, o VAF, né, que é o ICMS, o ITR, enfim, existem uma gama imensa de oportunidades aí para os municípios melhorarem suas arrecadações aí. Isso, e aí a gente volta a falar daquela auditoria de receita, né? Que é possível a gente fiscalizar e acompanhar. E aí eu encerro por aqui, professor, as 20 maneiras de aumentar a arrecadação. Para vocês também que estão nos assistindo, podem me mandar mensagens via direct, via WhatsApp, no meu Instagram lá, tem os meus livros, palestras, cursos, tá? No meu site. E a gente vai estar aberto agora a responder algumas perguntas, professor. Sim. Se o senhor conseguir lê-las, daí... Eu vi aqui, ó, tem um perguntando, teve uma pessoa, passou aqui, eu só lembro da pergunta, mas eu não achei mais aqui. Ele estava perguntando o número da IN que o professor falou em uma das passagens ali. É 151. 151 é sobre qual que é o assunto mesmo, professor, para a gente o refrescar saque a memória? dos depósitos judiciais para pagamento precatório. Sim. Então, instrução normativa 151, tá. Aí tô com uma outra pergunta aqui. Pelo direct também que eu mando. A lei, mando. Beleza. Ó, o professor pode indicar convênios com outros órgãos públicos ou entidades privadas para atualizar a base cadastral fiscal? Eu acho que no meio da fala o professor até falou, mas pode reforçar, professor, fica à vontade. Justamente, uma delas é o convênio que eu citei aqui na dica, que é com a Receita Federal, que a gente... Já pensou você usar a base de dados da Receita Federal? Que sensacional que é, né? Então, é possível, exato, sim. Eu também citei do cadastro de comércio, que é possível a gente higienizar o cadastro imobiliário. Ah, bacana. Aí tem aqui uma outra pergunta aqui também, no seguinte sentido. Como fazer para consultar o lucro de uma instituição financeira no Banco Central? Apesar que, assim, só para a gente reforçar, né, o que vai tributar não é o lucro, é o faturamento de uma gama de serviços, né? Mas como que faz aqui? A pergunta é, como que faz para consultar isso no Banco Central? Então, isso é disponível para o público. Qualquer um pode entrar no site do Banco Central, que lá você vai encontrar o faturamento. Ele vai perguntar qual o seu estado, qual a sua cidade, qual o banco, e aí você vai ter acesso. Isso é público. Sim. Bom, tem uma pergunta aqui do Tássio. Qual a recomendação quando mais de 50% dos débitos são prescritos? Olha, aí a gestão em cima do débito, né? Cuidar para não passar os 5 anos. E a questão é muito importante, se o professor me permite, só para fazer ajudar aqui na resposta, prestar atenção de quando começa a contar o prazo prescricional, tá? Você tem que ir lá para o Código Tributário e entender quando que isso começa a contar. Tem diferenças, às vezes, quando tem parcelamento, quando não tem, existe, assim, uma diferença que é importante que vocês entendam. Mas, assim, a regra geral é, a prescrição começa a correr quando o crédito está definitivamente constituído. Tá, aí você vai me perguntar, tá, não resolveu nada, mas quando que o crédito está constituído, né? O crédito, ele é definitivamente constituído a partir do primeiro dia seguinte ao do vencimento. Então, por exemplo, vence no dia 30, o contribuinte não pagou, a partir do dia 1º começa, via de regra, tá, pessoal? Tem algumas coisas diferentes, mas via de regra é assim, daí vai começar a contar a partir do primeiro dia seguinte ao do vencimento. Então tem que ficar atento a esses prazos, é muito importante, mais uma vez, a gestão, né, em cima disso, ver o que está para vencer, o que não está, para não deixar o crédito prescrever. Porque depois que está prescrito, não tem o que fazer, acabou. O professor fica à vontade para complementar. Não, professor, eu ia dar uma dica, 2 dicas importantíssimas relacionadas ao crédito tributário e à prescrição. É muito simples. Faça um peticionamento eletrônico. Vocês que estão nos escutando, uma petição de execução fiscal, ela pode ser feita em 5 linhas. Então, assim, procura fazer um peticionamento eletrônico antes que aconteça a prescrição. E a dica número 2, com relação a isso também, eu não sei se o professor já ouviu falar, existe um bloqueio por inteligência artificial utilizado pelo Tribunal de Justiça
que foi desenvolvida por um desembargador, Dr. Fábio Porto, e que é muito interessante para os municípios, que é um bloqueio em massa. Consegue-se bloquear 10 mil, 20 mil processos de execução fiscal em 20 segundos. Também podem me mandar mensagem que eu vou explicar para vocês como que funciona. Essa parte eu não conheço, não. Aqui, eu vou tentar colocar na tela, ver se aparece para o professor aí a pergunta da Cristiane. Que aqui foram agora as questões que estão no box aqui, eu vou disponibilizando aí para o professor. Se o professor não estiver vendo ou não conseguindo ler ali, aí eu vejo aí para o professor. Pode ler, por gentileza. Tá, vamos lá. A Cristiane, ela pergunta aqui, aproveitando que mencionou o prazo prescricional, os créditos enviados para protesto prescrevem? Vou deixar para o professor responder dessa daí. Não, então a gente tem que separar os créditos em cobrança administrativa e cobrança judicial, né? A gente tem vários instrumentos de cobrança do crédito na esfera administrativa e o outro na esfera judicial. Você protestar o crédito não significa que você não precisa ajuizar. Você pode protestar e ajuizar ao mesmo tempo. Sim, sim. Aí a Patrícia agora ela pergunta assim, considerando a desatualização dos cadastros municipais, não é um risco utilizar protesto? Sim, é por isso que a gente apresentou aquela dica de higienização do banco de dados, né? Junto com o cadastro da Receita Federal, cadastro do comércio local. É possível você fazer pesquisas, né? Antes no Serasa, no SPC, do CPF da pessoa, né? E descobrir o CPF, o endereço. E para isso é a higienização do banco de dados. Exatamente. Antes de eu partir para outra pergunta aqui, pedir aqui mais uma vez para o pessoal que está na live aqui, quem não segue o professor Bechara, vai ali em cima ali, já clica, já segue. Quem não segue a Escola de Tributos Municipais também, já vai ali, já segue, para vocês ficarem por dentro aqui, que vocês estão vendo que a gente traz bastante conteúdo bacana aqui. Tanto o professor, quem puder entrar no Instagram dele, quando entrar, vai ver que tem bastante conteúdo interessante lá. E aqui também. Vamos lá. O Emerson está perguntando, como uma prefeitura pode celebrar um convênio com o Instituto Nacional de Protestos? Pode estar me procurando, que eu vou passar o contato para vocês, o telefone e o e-mail, que a pessoa vai entrar em contato. É simples, o Instituto Nacional de Protestos é no Rio de Janeiro, né? Tem uma sede em São Paulo, mas eles atendem de forma eletronicamente em todo o Brasil. Sim, sim. Aí, uma aqui bem interessante, professor. Aqui é uma questão da Maia, da Evelyn Maia. Ela fala assim, pergunta para o professor, a gratificação de produtividade fiscal seria uma forma de aumentar a receita? Eu concordo, esse aqui eu sou a favor. Eu brinco assim que a administração tributária, assim, aqui entre nós, né, ninguém está vendo, vamos falar aqui só entre nós, é vista muito como patinho feio, quando a visão da administração tributária tem que ser outra, né? Tem que ter um investimento, uma remuneração adequada, enfim. Mas eu vejo assim, pela experiência que eu tive de outras áreas, cada real investido na administração tributária, seja com treinamento, seja com aumentar o quadro de pessoal, seja com melhorar uma estrutura, mexer na remuneração, cada real vai te retornar a médio e longo prazo 5, 6, 7 reais, se não retornar mais. Né? Então, é um investimento certo ali na administração tributária. Eu sou a favor, sabe? Mas de auto de infração, não. Eu quero o dinheiro no cofre. Sim, sim. Não, tem que ser o resultado, né? Tem que ser a grana entrando ali. Né? Mas então tá, aí acabaram aqui os questionamentos. Pera aí, acho que está chegando uma outra questão. A Maria Aparecida, vamos para essa última pergunta, tá, pessoal? Maria Aparecida, ela fala assim, o que fazer com os débitos que foram encaminhados ao protesto, mas não possuem saldo para envio à execução fiscal? Então, a gente tem vários instrumentos no meu programa de contencioso e recebíveis, que se vocês quiserem saber mais, podem me consultar. A gente tem 13 instrumentos e a gente ataca todos os créditos, né? E principalmente os pequenos. Então, a gente classifica até R$500, até R$1.000, R$1.500, R$2.000. Então, a gente usa cada instrumento para recuperar esse tipo de crédito.
É Sim. possível, só para já ir adiantando, é possível a gente contratar uma instituição financeira para a cobrança dos créditos administrativos. Muitos estados e municípios estão fazendo isso. Sim, sim. Aí era isso então aqui, né? Eu queria agradecer aqui a todos aqui que puderam participar online. Depois aqui, o pessoal vai assistir depois. Alguém perguntou no começo, que eu não vou lembrar agora. Essa live ela vai ficar gravada, salvo se der algum problema aqui na hora de encerrar a live, mas normalmente fica gravada. Então, agradecer também aqueles que estão assistindo depois, os que estão assistindo agora. As várias participações que a gente teve aqui, as várias intervenções, foi bem bacana. Né? E assim, agradecer demais aí a todos os presentes, aos que prestigiaram aqui a live, e fazer um agradecimento especial ao professor Fred Bechara, pela disponibilidade do tempo, por esse bate-papo aqui descontraído. A gente nem viu o tempo passar aqui, já são 1h10, a gente conseguiu aqui trazer bastante informação aqui para o pessoal, e os municípios aí agora é só começar a sair atrás, assim, não consigo abraçar as 20 ideias, mas vamos abraçar 2, 3 e vamos começar, né? Essa que é a essência, eu acho, dessas lives que a gente faz, o bate-papo, porque pegar tudo é difícil, né? Mas assim, pinça ali, pesca um ponto de tudo que a gente fala e vamos tentar fazer, né? O pior é você ficar na inércia e continuar não fazendo nada. Isso que é o ruim. Mas, professor, muito obrigado, tá? Pela disponibilidade do tempo aí. A gente fica aqui à disposição também para mais bate-papos aí, mais parcerias, enfim. Aí eu lhe passo a palavra aí para as considerações finais aí. Não, eu agradeço, o convite foi muito positivo, o diálogo, né? A gente podendo ajudar aí os 5.000 municípios desse Brasil é muito importante. E eu, com um pouco de experiência de já ter trabalhado em 12 prefeituras, né, 2 governos do estado, e apesar disso tudo, eu acho que o conhecimento tem que ser compartilhado, né? Com vocês, com quem estiver assistindo. E vocês podem me procurar, me mandar mensagem, mandar WhatsApp, mandar direct, que eu vou estar ajudando vocês e o município de vocês, que eu quero ajudar a aumentar a arrecadação municipal. Tá bom? Pode acessar o meu site, meu Instagram, que eu vou estar às ordens. Professor, uma boa noite. Fica com Deus. Valeu, pessoal. Boa noite. Abraço a todos aí. Até uma próxima. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, professor. Abraço. Tchau.